Que Deus, Espírito Santo, abençoe a sua palavra, que queremos agora ouvir e meditar, para que ela produza no coração de cada um de nós frutos, nos faça viver unidos ao nosso Pai e unidos uns aos outros. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, tenho certeza que a maioria de vocês conhece aquele ditado: a união faz a força. E a gente vê a verdade desse ditado em muitas situações da vida, especialmente quando há dificuldades. A gente vê as pessoas se unindo para vencer desafios, para ficarem firmes. Por exemplo, a gente vê quando tem enchentes e outras tragédias, como as pessoas se unem para ajudar os que estão sofrendo. E hoje a gente quer pensar numa união que é muito mais profunda. É uma união que Deus nos dá, através de Jesus. Eu coloquei aqui o tema, Ali está Jesus orando com os discípulos. Unidos a Cristo, vivemos unidos ao Pai e aos nossos irmãos. Unidos a Cristo, a gente é unido a Deus e aos nossos irmãos. Isso já mostra para nós que essa união que a gente tem com Deus e com os irmãos é algo que não vem de nós mesmos. É algo que vem de Jesus. E é uma união que começa com a gente unido a Cristo. E nessa oração que nós ouvimos hoje, o começo dela, ela é chamada de oração sacerdotal. O que quer dizer isso? Porque Jesus estava orando por nós e pelos discípulos, como os sacerdotes faziam. E isso aconteceu quando? Um pouquinho antes de Jesus, então, ser preso e morrer na cruz, lá na Quinta-feira Santa. Ele está orando pelos discípulos, e tem um versículo que a gente não chegou a ler, em que ele diz: eu não estou pedindo só por esses que estão aqui. Ele diz: eu estou pedindo por todos aqueles que vão crer por causa da palavra deles. Jesus sabia que com a palavra que os discípulos iam espalhar pelo mundo, mais gente ia crer, inclusive nós que estamos aqui hoje. E ele ora por união. União com Deus, união entre os irmãos. Uma união que é baseada em verdade e em amor. Não é baseada em qualquer coisa. Mas antes de a gente continuar falando dessa união com Deus, nós temos que lembrar algo importante. Nós não nascemos unidos com Deus. Vocês já ouviram isso, mas é importante a gente lembrar. A gente não nasce filho de Deus. Tem gente que até se assusta de ouvir isso. Não, a gente não nasce como filho de Deus. A gente nasce como uma criatura, amada por Deus, mas não ainda filho de Deus. Por quê? Porque a gente nasce pecador. E o pecado separa a gente de Deus. Desde o momento que a gente começou a ser gerado lá na barriga da nossa mãe. É o pecado que a gente recebeu de herança, Desde lá do Adão, passou de pai para filho, de geração em geração. Esse pecado não é uma pequena mancha, é a corrupção total de cada pessoa, porque ele nos afasta de Deus. Ele torna a gente incapaz de a gente sozinho se aproximar de Deus, de a gente poder chegar a Deus com forças próprias. Muita gente chega a pensar, meus irmãos, que pecado não existe. Muita gente acha que pecado é uma palavra que nem deveríamos usar mais. Inclusive tem até igrejas que não usam mais a palavra pecado. Falam em erros, falam em falhas, não falam em pecado. Muita gente pensa outra coisa também.
Pode ser até que eu sou pecador, mas eu sou bom também. Então as coisas boas que eu faço, elas me deixam bem diante de Deus. Mas a palavra de Deus mostra que não é assim. A palavra de Deus mostra que não tem nenhuma pessoa que não precise que Deus a busque. Que não tem nenhuma pessoa que pode chegar a Deus sozinha. Todos precisamos da sua salvação. E aí vem aquela palavra que a gente repete muito aqui também. É o Evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. Deus resolveu o problema para nós, o problema do pecado. Ele não abandona a gente. Ele tomou a iniciativa. Ele fez um plano para unir a gente a Ele novamente. E Ele fez isso através de Jesus. Jesus foi o centro desse plano. No texto, Jesus diz assim, falando com Deus, Ele diz: eu mostrei quem Tu és para aqueles que me deste no mundo. E eles aceitaram as Tuas palavras. Então, Cristo é quem revela para nós o Deus verdadeiro, o Pai. Na leitura do último culto, a gente leu Jesus falando isso, né? Quando Ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para Jesus, conhece o Pai. Quem olha para Jesus, conhece o amor de Deus. E Jesus não só mostrou o caminho para Deus. Nós vimos isso também esses dias, né? Ele se tornou o caminho. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar. Aquela lei que a gente não cumpre de jeito nenhum. E Ele também pagou o castigo. Ele carregou lá na cruz os nossos pecados. Ele sofreu o castigo que era para mim, para vocês, para cada pessoa do mundo. E não ficou ali. Ressuscitou. Mostrou que estava vivo para nos dar vida e salvação. E depois, então, subiu ao céu. Então, meus irmãos, somente Jesus pode unir a gente ao Deus verdadeiro. Como diz a palavra do apóstolo Paulo, há um só mediador, quer dizer, há um só que fica no meio, fazendo o caminho entre nós e Deus. Há um só que é o mediador entre Deus e os seres humanos, Jesus Cristo. Não há outro e não há necessidade de outro. Mesmo depois que Jesus subiu ao céu, que nós lembramos quinta-feira dessa semana, o dia da ascensão, Jesus também não deixou a gente sozinhos. Ele tinha prometido mandar o Espírito Santo, o Consolador. Então, no dia da ascensão, quando a gente lembra que Jesus subiu ao céu, Ele não deixou aqueles discípulos órfãos. É até interessante que o texto fala que quando Jesus subiu ao céu, em vez de eles ficarem tristes, os discípulos, eles voltaram para casa alegres. Porque Jesus cumpriu a promessa de mandar o Espírito Santo. Ele disse assim, olha, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Agora olha só, para que é esse poder? A gente vai ouvir por aí outras coisas, mas o que Jesus diz é assim: vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Ele não fala vocês vão receber poder para ficar rico, para não ter mais problemas de saúde, para não sofrer mais. Ele diz, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas, para falar de mim. Onde? Aí ele diz, em Jerusalém, que era ali onde é que eles estavam, em toda a Judéia e Samaria, que era a região onde é que ficava Jerusalém, e aí ele termina dizendo, até os lugares mais distantes da terra. Então, meus irmãos, isso foi cumprido. Eu não sei a distância daqui até Jerusalém, mas aqui o Evangelho chegou. Porque eles começaram a dar testemunho lá naqueles dias. E isso serve para nós hoje, né? Se fosse aqui Jesus falar isso para nós hoje, ele dizia assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Afonso Cláudio. E aí qual a região? Podia dizer, no Espírito Santo. Onde mais? No Brasil. E em todo o mundo.
Mas comecem lá onde é que vocês estão. E aí, naquilo que nós vamos lembrar no domingo que vem, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu de uma maneira muito especial sobre os cristãos, fortalecendo os discípulos, criando fé nos corações de outras pessoas e dando coragem para eles começarem a testemunhar para o mundo todo naquela época. Então esse mesmo Espírito está aqui com a gente hoje, meus irmãos. Ele está agindo agora, quando a gente está ouvindo a pregação da palavra. Ele agiu agora há pouco, quando a gente recebeu o perdão dos pecados, quando a gente ouviu as leituras da palavra. Ele agiu na vida de cada um de nós no dia que a gente foi batizado. E Ele age também na Santa Ceia, fortalecendo a nossa fé. Ele é que continua mantendo a gente unidos a Jesus e uns aos outros. Então essa união com Jesus não faz a gente querer viver isolado. Eu li ainda ontem uma publicação na internet falando assim: você sabe qual é a igreja que mais está crescendo no Brasil? Aí ele vai explicando, ele fala, é uma igreja que chama desigrejados. Na verdade não é uma igreja. São aquelas pessoas que dizem que são cristãos, mas não querem participar de nenhuma igreja. Está crescendo. Tá? Mas o que Jesus diz aqui não combina com isso. Ele diz, olha, se você pertence a Jesus, você pertence à família de Jesus, à família da fé. Você não está sozinho na caminhada cristã e você não deve se isolar. Deus colocou cada um de nós dentro de uma comunidade, uma comunhão de crentes, que a gente chama de igreja, para a gente caminhar juntos. Eu coloco isso aqui até para a gente pensar sobre isso. Às vezes a gente pode ser tentado, né? Eu não vou mais na igreja, eu vou ler a Bíblia em casa, eu posso ver sermões pela internet, estudos bíblicos, né? Mas a Bíblia diz não. Se é cristão, você vai participar da igreja, porque o apóstolo Paulo diz, pela igreja Jesus derramou o seu sangue, né? Você é cristão, você vai amar o corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo Paulo fala, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Quem é a igreja? Nós. Então, a união com Cristo nos une aos nossos irmãos. Assim como cada membro do nosso corpo está ligado um ao outro, pelo corpo, pela cabeça. A gente ouviu hoje, também na leitura de Atos, como é que agiam os primeiros cristãos. Estavam lá reunidos, né, orando. Um pouquinho mais para frente diz que eles estavam unidos na oração, na comunhão. O que é comunhão? Né? A convivência entre eles, no ensino da palavra e na Santa Ceia, como nós fazemos hoje. Então, meus irmãos, fé cristã nunca foi uma caminhada isolada. Nunca foi, não pode ser caminhar sozinhos. Vocês ouviram uma frase do Salmo de hoje? Eu achei muito interessante, que lá diz assim, mais ou menos assim, o Senhor fez o solitário ter uma família. Aqui é a nossa família. E há muitos relatos de gente que não tinha ninguém, e quando creu em Jesus, a igreja se tornou a sua nova família, né? E tem pessoas que às vezes é a única pessoa da família que é cristão. Aqui está a sua nova família. Deus não deixa e não quer que a gente ande sozinhos. Agora vejam, quem é que quer que a gente ande sozinho? Aquele que nós ouvimos na leitura da epístola, o diabo. O Pedro disse, o diabo está ali, ao redor da gente como um leão, pronto para atacar. Ele quer tirar a gente do rebanho de Jesus, né? Ele quer afastar a gente das outras ovelhas para poder nos derrubar da fé, nos atacar. Ele quer então afastar você e eu, meus irmãos, do quê? Da palavra de Deus, da igreja de Cristo, da Santa Ceia e dos irmãos
na fé. Sozinhos, vocês e eu ficamos mais fracos. A gente perde forças. Então, se por acaso o diabo soprar nos seus ouvidos frases desse tipo: eu não preciso mais de igreja, não preciso mais ler nem ouvir a Bíblia, já sei o que tem lá, eu posso muito bem cuidar sozinho da minha fé. Ou então, eu não vou na igreja, lá está cheio de gente falsa, hipócrita. Então saiba, quem está soprando isso nos seus ouvidos não é o Espírito Santo, é o diabo. E se você der ouvidos a essas frases, você corre um grande perigo de ser afastado do rebanho e aí o diabo atacar você e pode até fazer a sua fé morrer. Quanto mais a gente pensa, meus irmãos, que a gente é forte sozinho, mais fracos nós nos tornamos espiritualmente. Onde é que está a verdadeira força? É estar unido a Jesus. Como é que a gente fica unidos a Jesus? Vocês sabem, mas eu vou lembrar. Você fica unido a Jesus quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, porque ela é a palavra do próprio Cristo. Você também está unido a Deus quando você ora, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ora junto com a gente. Você está unido a Jesus quando você recebe o perdão dele, seja no culto, seja na sua oração. Quando você participa da ceia, você está unido a Jesus de uma maneira muito especial, está recebendo Jesus na sua boca. Você também está unido a Jesus quando você convive aqui com os irmãos na fé. Mas esses irmãos são pecadores. Você também é, né? Que nós estamos todos iguais. Então, a gente vive unido a Cristo quando a gente busca o reino de Deus e as coisas do reino de Deus acima de tudo. A força não vem de nós, vem sempre do nosso Senhor. E essa união, então, produz aquilo que nós já falamos antes, uma coisa muito bonita, né? Que é a família cristã. Eu quero só dar um exemplo de um pastor contou isso essa semana, no grupo de pastores do WhatsApp. Ele mostrou uma foto de um objeto que ele ganhou, e aí alguém assim brincou com ele e falou: olha, isso aqui eu guardo com muito carinho, porque eu fui para o Chile, passear no Chile, e já tinha acabado a pandemia, mas eu peguei Covid. Todo mundo foi embora com a excursão e eu tive que ficar lá. Sabe quem que me socorreu lá no Chile? O pastor e os irmãos da igreja luterana. Ele pediu para mim o contato, eu passei o contato do pastor, ele entrou em contato, o pastor lá, pastor Pablo, não era o Pablo, era um outro, esqueci o nome dele. Mas enfim, o pastor foi lá levar comida na porta do quarto do hotel onde ele ficou isolado, botava a comida na porta, mandava mensagens, precisa de mais alguma coisa, né? Então veja que bonito, né? No momento de enfermidade, irmãos na fé de outro país o acolheram, o ajudaram, né? Esse é só um exemplo de muitos, né? Do que a família cristã faz. Hoje, meus irmãos, infelizmente, a gente vê famílias que parecem muito unidas, mas infelizmente só estão unidas em dias especiais, como no domingo passado, né? Dia das Mães. Vocês já devem ter visto famílias que só se reúnem depois de muito tempo num velório. Antes disso não se falam, não tem contato, né? Em festas, em comemorações, onde às vezes tudo parece bonito e perfeito, mas às vezes está faltando perdão, amor verdadeiro, paciência, compromisso. A família de Deus também tem defeitos, mas ela tem uma diferença.
A nossa união aqui, ela não é construída por nós, e nem pelas nossas qualidades e forças. Ela é construída na força de Cristo, pelo amor de Cristo. Um amor que Ele provou na cruz, em sofrimento, em dor, em morte por todos nós. É esse amor que mantém todos nós unidos uns aos outros e a irmãos na fé de muitos lugares, mundo afora. É esse amor que une a gente a Deus e uns aos outros. Quando essa união existe, meus irmãos, a gente enfrenta junto as dificuldades. Porque a gente aqui também exercita o perdão. Aqui a gente apoia uns aos outros. Às vezes não diretamente, mas, por exemplo, quando a gente ora aqui pelos irmãos que estão doentes, estão de luto, estão em tratamento, estão sofrendo, né? A gente carrega os fardos uns dos outros. A gente caminha juntos no caminho da salvação. E a gente se alegra juntos também. Por exemplo, tem um casal aqui que hoje vai receber aqui, de uma maneira bem simples, a bênção matrimonial. A gente se alegra com eles. Assim como também se alegra em outros momentos. Então, meus irmãos, para concluir eu vou dizer o seguinte: permaneçam unidos a Jesus, porque Ele nos une ao Pai e uns aos outros. Então, não se afastem da palavra de Deus. Não abandonem a comunhão da igreja, por mais difícil que seja às vezes a gente participar. Não caminhem nunca sozinhos no caminho da fé, porque unidos a Cristo, nós vivemos unidos ao Pai e aos nossos irmãos. Essa nossa união com o Senhor nos fortalece, sustenta a nossa fé, nos conduz em segurança, até o dia em que nós vamos estar todos juntos e reunidos perfeitamente com todos os santos no céu, na presença eterna do Salvador Jesus. Vamos ler todo mundo junto? Unidos a Cristo, vivemos unidos ao Pai e aos nossos irmãos. Amém. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Senhor Jesus, agradecemos porque por Tua graça nos uniste ao Pai e também aos nossos irmãos na fé. Obrigado por Teu amor demonstrado na cruz, amor que nos perdoa, fortalece e sustenta. Conserva-nos firmes em Tua palavra, na comunhão com a Tua igreja e na fé verdadeira. Livra-nos de querer caminhar sozinhos e ajuda-nos a viver unidos em amor, em perdão, em serviço. Que Teu Espírito Santo nos conduza sempre no caminho da salvação, até o dia em que estaremos unidos contigo, eternamente lá no céu. Amém. Em resposta à palavra de Deus, vamos juntos dizer o credo apostólico. Vamos lá? Creio em Deus Pai